Faculdade, gente, existe em qualquer lugar. Mas linkando o que ela falou, já incluindo naquela minha pesquisa que eu fiz, foi uma pesquisa muito abrangente, mais da metade das prostitutas do Japão eram de classe média, nesse perfil, faziam faculdade e se prostituíam porque os pais não tinham condições de pagar roupa de marca, ter coisas. Mais da metade delas eram de classe média. As que se prostituíam, assim, no caso as que eles entrevistaram, né? Isso aí eu queria abordar uma outra coisa. Eu sei, o Marco levantou a mão, não sei se tu já... É porque acho que é mais importante para ti, meu filho. É o teu diploma na faculdade ou é do... Né? Ou tu ter as roupas de marca, porque os pais que ralam pra cá não poder pagar a faculdade do filho. Isso aí é uma discussão que a gente e teve... Aí, né? Eu sei que é muito mais abrangente, mas assim, é muito complexo. Né? Porque eu sei que no fim a gente vai pegando outros toques, mas que dá uma indignação. Mas dá pra dar uma linha. A gente começou na exibição passada, a gente falou um pouco sobre alienação. E eu acho que tem muito a ver com isso. Uma alienação que na verdade, valores que são impostos, a pessoa nem sabe por que ela acredita naquilo, mas ela acredita. Então, de repente, uma roupa de marca é um valor para ela que é acima da própria sexualidade. Eu estou falando de relação à roupa de marca, mas não é só roupa de marca. Não, na verdade, eu acho que os jovens hoje eles confundem liberdade com libertinagem. A verdade, os valores mudaram bastante. Hoje existe uma diversão muito grande. E parece um discurso moralista aí, de falar dos valores e não sei o quê, mas realmente a indústria, e eu vou continuar batendo nesse ponto, a questão da indústria que se aproveita disso. Claro que, né, sim. Que usa da mídia e usa... Você acha que eles estão errados? Os estúdios eles querem vender? Os estúdios mostrados no filme são grifes, né? MGM, Universal, Paramount, são todos os estúdios. Os filmes grandes, são deles, né? Não tinha nenhuma videofilme do Walter Salles. Então aí entra a questão, esse povo que se comporta dessa maneira, para mim, é o pessoal alienado, na verdade. É o pessoal que é manipulado, né, que constrói uma realidade na qual comprar aquilo que está no outdoor é mais importante do que o próprio corpo. Né, para eles é importante, eles vendem aquilo, é muito eficiente essa propaganda de mostrar que aquele produto é mais importante do que os valores que a gente cultivou durante muito tempo, que hoje já não valem nada porque é careta ter aqueles valores. O importante é comprar aquela roupa que está lá naquele outdoor, ou aquele carro, ou enfim, qualquer coisa que esteja naquele outdoor. Aquele outdoor é praticamente sagrado, ele é um novo totem. Então, a indústria que aliena, e o que a gente faz para desalienar? Será que é possível a gente fazer alguma coisa? O que a gente pode fazer? Para que esse trabalho que a gente está começando, essa coisa de cineclube e outras atividades culturais, acho que é um bom começo para a gente. Se a gente fala, também ficar criticando a educação e dizer que a educação é ruim, não sei o que, se a gente conseguisse mudar isso, tudo bem, vamos mudar politicamente, vamos eleger pessoas comprometidas, mas a gente não faz muita coisa. Talvez aqui a gente consiga fazer uma coisa mais direta, que não dependa mais de o político lá, o deputado, não sei o que, ficar esperando que a mudança de si própria, não tenta jogar naquele... Eu acho que a reunião... Aquilo, a gente, né? Se eu mudar... Se a gente conseguir reunir pessoas que tenham esse tipo de interesse, eu acho que já é muito válido. E é essa mais ou menos a tentativa que a gente está tentando fazer aqui. É o que eu estava falando com a Denise, que qualquer indústria muito fácil para a cultura, tanto para jovem quanto para criança. Até tu dando um livro, o Pedro falou, que está indo nas escolas ler livros e tal. Ele disse que, nossa, ele está se sentindo tão gratificante por aquilo, porque a maioria das vezes porque a professora sabe, é o primeiro contato de uma criança com um livro, assim, para pegar e ler o livro. Acho que qualquer, sabe, investir na cultura, assim, eu acho que é válido, sabe? Claro que uma criança, tanto para o jovem, para abrir a mente. Eu acho que a gente tem que cobrar do governo sempre, temos que cobrar e temos que aprender a votar certo e começar a lidar mais com política e não ignorar a política, tratar de uma forma apática, mas a gente também tem que fazer as coisas diretamente que a gente pode fazer. E eu, até de manhã no programa da Sibeli, eu fiz lá meu puxão de orelha aos intelectuais. Na verdade é isso, tem muita gente aí instruída que tem condição, né, que teve condições de estudar e tudo mais, e que não tem compromisso nenhum com o resto, acha que ele fez aquilo e pronto, e vai sobreviver da melhor maneira possível e não tem compromisso nenhum com o outro. A minha visão, que até pode ser uma visão meio romântica, mas eu acredito que o intelectual tem sim um compromisso com a sociedade. Se ele se formou um intelectual, se ele teve condições, toda a estrutura da sociedade, gente cortando pedra, gente trabalhando de gari e cavando buraco, para que ele pudesse estudar, ele vai ter que dar um retorno agora. Tem que dar alguém trazer as pessoas à reflexão. E só que na verdade o que a gente vê? A gente vê hoje o individualismo. Falar que hoje a gente está vivendo o individualismo é meio chovendo molhado, todo mundo sabe disso. Né? Essa mistura desse individualismo
um pensamento que era muito comum, a gente dizia, ainda hoje a gente diz para as pessoas que se ninguém pensar em ti, quem é que vai pensar? Pensa em ti, porque se tu não pensar, ninguém vai pensar. Isso é o que está vigorando hoje, assim, no extremo, né, que a pessoa só está pensando em si, ela não está pensando no outro. Primeiro eu, segundo lugar exatamente. eu, terceiro E isso é eu. disseminado, inclusive, o próprio, sociedades que mais são assim, são os norte-americanos. Eles têm, na verdade, isso é um valor para eles, esse individualismo, essa livre iniciativa de que os bons é que movem o progresso, né? Os bons é que tem que ir lá e fazer, e o resto, os fracos, fazer o quê? Os perdedores. Então são fracos. Então a natureza que trate, né, de que os bons sobrevivam e que tenham sucesso. E que sirvam de exemplo para os outros, né? Mais ou menos seria isso que eles pensam. Essa mistura desse individualismo, essa busca por um bem-estar que é natural que todo animal, eu acho, busca o bem-estar, ele foge do sofrimento, busca o bem-estar. A indústria, muito malandramente, a indústria que é muito bem assessorada, né, a indústria formada por psicólogos e tudo mais, porque onde tem dinheiro tem gente se vendendo, né, tem profissionais de topo que se vendem para eles para prestar serviços. Então tem psicólogos, engenheiros e tudo que é mais de intelectuais trabalhando para essa indústria e tornando ela mais eficiente em arrecadar, né, em ter receita. Se o homem quer bem-estar e tem essa sensação individualista, eles se aproveitam disso. Então vamos vender o bem-estar, vamos dizer para ele como é que você vai ter esse bem-estar. Você quer bem-estar? Compre isso. Né? Então eles estão ali vendendo esse bem-estar instantâneo o tempo todo. E quanto mais descartável, melhor. Quanto mais descartável, mais tira. Quanto mais descartável for esse bem-estar, mais tu vai querer de novo, mais tu vai gastar e mais circula. E a economia cresce. Né? Segundo você falou uma coisa que fazer uma puxada aí, da mudança. Como fazer para mudar, né? Já que nós todos já sabemos, estamos careca de saber o que não é bom para o Brasil, por que a nossa imagem está tão feia lá fora, por que se vendeu tanto, já está todo mundo sabendo que é por causa do lucro, né? Porque alguém está ganhando com essa imagem negativa. Por exemplo, o que agora mais se combate atualmente? É o cigarro? E alguém se lembra quando passavam a propaganda Hollywood? Era um homem lindo, forte, bonito, os músculos assim, ó, a mulherada caía de boca no cigarro, fumava tudo. Por quê? Eram atletas, praticavam esporte, surf, subindo uma montanha, depois fumando cigarro. O cara era alpinista, como é que ele conseguia subir aquela montanha, o pulmão cheio de cigarro e fumaça, né? E o que a gente fez? Isso não era ruim? Não está se combatendo? Não é proibido hoje a propaganda associar e não está se combatendo em lugares públicos? Então, isso é uma mudança. Assim vai acontecer também com a nossa imagem da Vale. Um outro exemplo, meu pai trabalhou 35 anos na Vale, por isso que ele era estrangeiro, veio trabalhar no Brasil, e porque morava no Nordeste, porque é o setor internacional, Salvador e Rio são o setor internacional da Vale, que a Vale é gaúcha, né, de Porto Alegre. Então eu me lembro, criança indo numa loja de passagem de avião, quando meu pai estava em terra, não estava viajando pelo mundo, eu ia na rua Chile 8, que existia uma agência da Vale, que era mais chique, em Salvador, e eu me lembro, tu vê, eu com 12, 11 anos, das propagandas lindas, eu nunca me esqueci, porque meu pai, depois de um tempo, aqueles cartazes de viagens, ele enrolava e levava para casa para nós brincarmos. Eu nunca me esqueci de uma negona bunduda, com um biquinizinho de bolinha, e já era pequeno, eu com 12 anos, dizia em cima, Rio, de uma negra de lado, assim, aquele bondão assim, não dizia mais nada, gente, só dizia Rio, entendesse? Então o que é? Pô, se quando tinha 12 anos, ele se preocupava em fazer um cartaz com a boa azuda lá escrito do Rio, então o cara já vinha disposto, né? Aquilo que você falou, que tem, o próprio turismo fala, né? Divertimento, né? Garantido, né? Sua alegria, a diversão, né? Então era isso, o cartaz da Vale lá dos mini vai lá bomba lá atrás, né, minha filha? Daquela poupança lá, e a palavra Rio. Então, o cara vinha por causa da poupança, né? Eu lembrei de uma coisa que eu li recentemente, foi um relato da filha para o pai. Ela foi para a Austrália nesses intercâmbios, e a turma tinha pessoas de vários países, né, da Europa, lá do Oriente Médio, acho que da Ásia também, enfim, de vários lugares do mundo. E aí tinha alguns brasileiros, inclusive ela, né, claro. E aí o professor fez um questionamento para os alunos, né, deu uma instigada para eles falarem sobre o país deles, né.
E aí cada um falou bem do seu país, e incrível, os brasileiros falaram mal do Brasil, né? Claro, ela ficou estarrecida com aquilo, né? Inclusive ela